Então vamos lá, agora a gente quer então entender condições para o paralelismo entre dois planos, tá? Bom, dois planos então, pessoal, eles vão ser paralelos se toda reta, né? Então se eu pego um, toda reta que está contida no outro é paralela a esse primeiro plano, tá? Então tentem mostrar isso aí. Por que que isso acontece? Então se dois planos são paralelos, C e somente C, dois planos são paralelos, C e somente C, toda reta contida em um é paralela ao outro. Tudo bem? C e somente C. Muito bem, tentem mostrar isso aí. É bem imediato, tá? Bom, então aí a gente chega nesse teorema, teorema 1.17, tá? A nomenclatura que está aí, ó, para quem nunca viu, né? A gente está aí falando o seguinte, ó, uma condição necessária e suficiente para que dois planos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes que são paralelas ao outro plano, tá? Em outra nomenclatura, quando fala condição necessária e suficiente, o que tem aí é um C e somente C, tá? Então eu posso reescrever esse teorema da seguinte forma. Então suponho que eu tenho dois planos, π e π'. Esses dois planos vão ser paralelos, C e somente C. Existe um par de retas num dos planos, aqui eu tomei o π', mas poderia ser no π, tá? Com RS concorrentes, então existe aqui um par de retas concorrentes em um dos planos, onde ambas as retas são paralelas ao plano π, tá bom? Então não precisa verificar que toda reta no plano π' é paralela ao plano π. Basta verificar por um par de retas concorrentes, tá? Então é isso que o teorema está falando. Eu não preciso verificar para todas, basta verificar por um par de retas concorrentes. Agora, por que que isso é verdade? Vamos lá então, vamos à demonstração. Então aqui eu tenho um C e somente C, então eu tenho uma ida e uma volta, tá? Então a ida, primeiro, se a gente supõe que os planos são paralelos, tá? Então, por essa primeira observação que eu acabei de falar para vocês pensarem como mostra, então se os dois planos são paralelos, qualquer reta aqui contida em π' é paralela ao plano π, tá? Em particular, qualquer duas retas concorrentes. Se eu tenho duas retas que são concorrentes, que estão no plano π, elas vão ser paralelas ao plano π, tá? Então, qualquer reta aqui vai ser paralela a esse aqui. Em particular, qualquer duas concorrentes. Então, não tem nada para mostrar. Qualquer duas retas concorrentes vai satisfazer o paralelismo com relação ao plano π, já que os dois planos são paralelos. Ok? Então, é imediato. Então, a ida, imediato. Agora, então, a volta. Como que eu posso pensar na volta? Então, eu vou supor, então, que existe esse par de retas R e S contidas em π', onde essas duas retas são paralelas ao plano π, tá? Muito bem, e são concorrentes, tá? Então, eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que os dois planos são paralelos. Suponha então, por absurdo, que não são. Então, suponha que eles não são paralelos. Primeiro, pessoal, note o seguinte. Então, a gente tem posição relativa entre dois planos, a gente tem três opções. Ou eles não se interceptam, que é paralelo, que a gente está excluindo esse caso, tá? Ou eles são coincidentes, tá? Então, aí quer dizer que todos os pontos de um estão no outro, o que também não ocorre. Por quê? Porque eu tenho duas retas aqui, ó, que estão em π' e que não estão em π, porque são paralelas a π. Então não tem interseção com π, tá? Então tem pontos aqui que não estão aqui, então eles não podem ser coincidentes. Então elimina essa opção. A última opção é o quê? Que eles têm interseção e essa interseção é uma reta, tá? Então consequentemente eles são secantes, tá? Se eles são secantes, então logo π e π' são
secantes. Tá? Se eles são secantes, então seja T essa interseção entre eles. Tá? Então, se eles são secantes, então vai ter uma reta que intersecta, está na interseção entre π e π'. Note o seguinte, essa reta aqui, ela não intercepta nem R e nem S. Por que ela não intercepta nem R nem S? Porque essa reta está inteiramente contida em π. Se ela interceptar a reta R ou a reta S, então o plano π vai interceptar a reta R ou a reta S. Tá? Então note que T inter S é vazio e T inter R é vazio, já que π inter S é vazio e π inter R é vazio. Tá? Beleza, então quer dizer que esse T não intercepta essas duas retas. Então o que acontece? O T não intercepta. Eu estou fazendo um pouquinho diferente das notas, pessoal, mas dá para ir por esse sentido. Vai chegar no absurdo da mesma forma, tá? Bom, o T então não intercepta a reta S e o T não intercepta a reta R, tá? Então note, observe que R, S e T são três retas que estão inteiramente contidas em π', né? Já que T é interseção, então T também está em π'. Tá? As duas retas já estavam em π'. Muito bem, então eu tenho três retas, tá? Contidas em π'. Então são três retas coplanares, tá? E T inter S. Então T que intercepta S é vazio e T inter R é vazio. Tá? Então o que acontece? São retas coplanares com interseção vazia. São retas coplanares com interseção vazia. Então logo o T é paralelo a S e o T é paralelo a R. Tá? Então a reta T é paralelo tanto ao S quanto ao R. Só que S e R são retas distintas que têm um ponto em comum. São retas concorrentes. Tá? Então quer dizer que eu tenho por um ponto fora da reta T, a gente tem duas paralelas. Está contradizendo o axioma das paralelas, né, lá na geometria plana. Tá? Então logo é paralelo a duas. E R inter S é igual a um ponto P somente, né? É só um ponto P. Assim, temos duas paralelas a T passando por P, que é um absurdo. Tá? Então chegamos no absurdo da mesma forma. Então leem aí a resolução nas notas de aula, que aí eles vão para um outro sentido, né? Eles vão chegar numa contradição com esse fato aqui, tá? Mas é a mesma ideia. Muito bem, então portanto, como a gente chegou num absurdo, então, portanto, o que a gente negou é verdade. Portanto, o π é paralelo ao π, como a gente queria demonstrar.